Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler somente um pequeno versículo. Não vou, obviamente, pregar sobre ele, porque o sermão é temático, né? Então nós vamos percorrer outros textos para falar do tema. O tema é gratidão, é ação de graças. Então, primeiramente, vamos ler um versículo que fala sobre isso, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler na NBV, Nova Bíblia Viva. É bem diferente da versão dos irmãos. Na versão de vocês está escrito assim, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não é isso? Aí na minha está assim. Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer o convite, a irmã Maria Ivanilde me convidou para falar sobre esse tema, sobre esse assunto de gratidão, de agradecer a Deus. Obviamente, a Bíblia Sagrada é cheia, repleta de textos que falam sobre esse assunto, sobre o tema da adoração ou da gratidão. Porque a gratidão, ela é o quê? Um coração que reconhece aquilo que foi feito em seu benefício. Gratidão é reconhecimento demonstrado, tá? Porque tem muita gente que reconhece e não demonstra. A gratidão, reconhecimento demonstrado. Não adianta você falar que é agradecido ao Senhor só no coração, não tem isso. A Bíblia fala de fruto dos lábios, a Bíblia fala de louvor de ação de graças, a Bíblia fala da própria ação de graças, que não é só falar também, mas é agir, por isso que fala ação de graças. Então, a gratidão não é somente um processo do coração, ela também se desenvolve através da nossa fala e também da nossa ação. Ela tem que ser mostrada. Por isso que eu defino assim, gratidão é o reconhecimento demonstrado e não aquele reconhecimento silencioso. Tem gente que fala isso, né? Não, eu reconheço. Mas para Deus, para a Bíblia, você tem que demonstrar. E quando nós somos gratos a Deus, a gratidão, ela deriva de um espírito de glorificação a Deus. Um espírito que glorifica a Deus. Porque você agradecer a pessoas é uma coisa, é reconhecer o que ela fez por você. Mas quando se trata de Deus, não é mais apenas reconhecimento, é adoração, é glorificar também. Quando falamos em gratidão, nos lembramos da história do encontro de Jesus com os 10 leprosos, que todo mundo conhece essa história, que todos os 10 foram curados, mas somente um voltou. E nós, precipitadamente, falamos que só um voltou para agradecer, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só um voltou para glorificar a Deus em alta voz e, prostrando-se aos pés de Jesus e o adorando, o agradeceu. A gratidão é depois da glorificação, da adoração. Um espírito cristão, antes de agradecer, ele adora. E quando Jesus fez a pergunta, ele diz, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Apenas este estrangeiro voltou para quê? Mais uma vez a gente fala para agradecer, não é? Para dar glória a Deus? Então, o cristão, ele dá graças porque ele dá glória. Quem rouba a glória de Deus não lhe dá graça. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. No versículo 21, ele diz que estes que viram as obras de Deus, a criação de Deus, eles
roubaram a glória de Deus. Eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram o quê? Graças. Está vendo? Não glorificaram a Deus e não lhe deram graças. Então, graças é resultado de dar glória. Dar graças é resultado de dar glória a Deus. Então, meus irmãos, com essa definição em nossos corações hoje, podemos falar agora sobre alguns motivos, né, para darmos glórias a Deus. Vamos lá. O primeiro motivo que você pode dar graças a Deus, eu vou acompanhar aqui alguns textos apenas do Novo Testamento. O Velho Testamento é cheio, né, principalmente nos Salmos. Mas vamos deixar eu não sou muito bom com o Velho Testamento, né? Meu irmão fez uma pregação agora em Abacuque 3, que maravilhosa, né? Ele é mestre, né, no Velho Testamento. Então, aqui no Novo Testamento, vejamos alguns motivos para nós darmos graças a Deus. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. O Senhor Jesus, na sua oração, ele dá graças a Deus, versículo 25. É uma pequena oração de Jesus, mas veja o que Jesus ora. Ele começa em Mateus 11, 25, dizendo o seguinte: e Jesus fez esta oração: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, olha aqui, a gratidão de Jesus, mas eu quero ver se você já agradeceu por isso aqui. Olha pelo que Jesus agradece. Porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos e a revelou aos pequeninos. Sim, Pai, foi do seu agrado fazer isso desta forma. Jesus agradeceu ao Pai, por quê? Porque o Pai escondeu a verdade dos sábios e instruídos e quis revelar aos pequeninos. Fala a verdade, irmão. Você já dobrou o joelho e disse assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não revelou tua verdade para certas pessoas aí no mundo, mas revelou para os teus pequeninos. Você já orou assim? Você já deu graças a Deus por isso? Você já deu graças a Deus por Deus ter escondido a verdade dele para alguém e esse alguém vai para o inferno porque Deus não revelou a verdade? Você já deu graças por isso? Não, a gente não dá. A gente dá graças porque Deus revelou a verdade a nós, mas nós não damos graças porque Deus escondeu do outro. Dá? Não, mas Jesus deu. Isso é um exemplo de como nossas orações sobre gratidão são pequenas. Nossas orações sobre gratidão são limitadas. Na verdade, nós nem sabemos agradecer a Deus. Jesus agradeceu a Deus porque Deus não quis revelar o Evangelho para certas pessoas. E essas pessoas vão para o inferno por isso. E Jesus deu graças a Deus. E você vai dizer, mas que maldade. Fala que Jesus cometeu maldade, fala. Você não vai falar. Agora, se alguém fizer essa oração, ó Senhor do céu e da terra, obrigado, porque o Senhor escondeu a verdade de certas pessoas aí, que essas pessoas vão para o inferno. Tira esse cara do púlpito, o que ele está fazendo aí? Que oração é essa? Consome com esse cara, tira ele da igreja. É isso que as pessoas vão dizer. Mas Jesus fez essa oração. E aí? Então não agradeça somente por você ter recebido a revelação, porque isso faz parte da misericórdia de Deus sobre sua vida. Não foi lido aqui no Salmo? Não foi lido aqui no Salmo? No início deste culto? A irmã Marli leu Salmo 100 e disse o que no verso 5? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua benignidade se estende de geração a geração. Porque o Senhor é bom, a benignidade dele te alcançou e ele revelou para você o Evangelho. Mas porque o Senhor é justo, não porque ele é mau, porque tem gente que confunde justiça com maldade. Porque o Senhor é justo, ele escondeu o Evangelho daqueles que se acham sábios e entendidos.
E por isso nós não damos graças, não é? Será que está correta a nossa oração? Está correta, mas não está completa, né? Então precisamos agradecer a Deus, sim, pela sua justiça. Naqueles que são condenados, Deus os condena justamente por causa dos seus pecados. E naqueles que são salvos, Deus os salva misericordiosamente por causa do seu amor. Não há injustiça, só há misericórdia e justiça. Só esses dois. Injustiça em Deus não há. Nós podemos também dar graças, obviamente, pelo alimento. Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia diz que ele deu graças. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz: então mandou a multidão sentar-se no chão, tomou os 7 pães e deu graças, partiu-os em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que serviram ao povo. Eles encontraram também alguns peixinhos, ele deu graças igualmente por eles, e mandou que os discípulos distribuíssem. O que aconteceu? A multidão comeu até fartar-se e ainda ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Então, quando você agradece a Deus pelo alimento, assim como o apóstolo Paulo vai posteriormente ensinar, em 1 Timóteo 4, versículo 3 e 4, ele fala sobre a ação de graças pelos alimentos, inclusive os alimentos que muitas pessoas consideram impuros. Muitas religiões consideram certas carnes impuras. E Paulo diz que não há nada na criação de Deus que seja rejeitável, se com ação de graças e com oração você apresenta diante de Deus. Não há nada rejeitável, nada absolutamente. Tudo que o cristão recebe para se alimentar fisicamente, ele recebe com ação de graças. O que acontece com isso é que o milagre de Deus estará presente na sua casa. De vez em quando eu escuto crentes reclamando que não tem o que ele gostaria de comer. Eu queria comer carne, mas não tem. Aí tem carne, mas não tem picanha. Prometeram aí, mas tem um monte de coisas que o crente gostaria, mas não acontece. Mas isso significa o quê? Que ele não vai dar graças? Ele precisa ser grato a Deus por causa da sua manutenção. Irmãos, Paulo, o apóstolo maior de todos, passou fome. Paulo passou fome. E Deus não desamparou. Muitas vezes nós achamos, não, foi o jejum que ele fez. Não, ele disse que foi jejum e fome, 2 coisas. Tinha vezes que ele jejuava, ele se abstinha do alimento. Tinha o alimento, mas ele não ia comer. Outras vezes, ele queria comer e não tinha o alimento. E ele disse o quê? Em tudo dai graças. Ele era o homem que tinha o coração agradecido diante do Senhor. O crente, ele pode comer qualquer coisa, dando graças a Deus. É este o ensinamento que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Outro motivo para você dar graças, como nós falamos dos 10 leprosos, é pelas curas. Deus cura. Deus faz milagres poderosos sobre a nossa vida. E o exemplo dos 10 leprosos que nós falamos aqui é um exemplo disto, porque observe que daqueles 10, um era samaritano, significando que os outros 9 eram judeus. A doença os unia, mas quando foram curados, eles devem, você sai para lá que você é samaritano. Agora, né? Agora. Mas quando eram leprosos, não tinha essa de judeu e samaritano. Eles estavam fora da aldeia, apontando também para a nossa situação espiritual, que estávamos fora do chamado de Deus, fora da comunidade do Israel de Deus. Mas quando eles receberam aquela palavra de Jesus para se mostrarem aos sacerdotes, e que os 10 foram curados, porém, apenas um deles, que era estrangeiro, apontando também para nós, que somos gentios,
voltou dando glória a Deus, adorou a Jesus Cristo e o agradeceu por isso. Qual que é o resultado disso? Os irmãos já conhecem. O resultado daquele do procedimento daquele samaritano, foi que ele alcançou algo mais do que a cura física. Jesus disse: a tua fé te salvou. E não disse isso para os outros 9. Os outros 9 voltaram para a sua comunidade, eles voltaram para as suas vidas, suas famílias e até sua religião, porque eles se mostraram sacerdotes. O sacerdote deve ter olhado e falado: como é que sumiu isso aqui? Estava comendo tua carne, como que agora você está limpo? Então agora eu posso ser recebido novamente na sinagoga, agora eu posso entrar no templo. E o sacerdote: sim, com certeza, você está limpo. Ou seja, aqueles 9 voltaram para a sua vida cotidiana, mas aquele homem, o único que voltou para glorificar a Deus, adorando a Jesus e o agradecendo, ele voltou não para uma vida cotidiana, mas para a vida eterna. Ele veio para a vida eterna por causa do seu coração grato. Aqueles 9 se mostraram aos sacerdotes, mas aquele um se mostrou ao sumo sacerdote, ao supremo sacerdote, que não apenas olhou o seu corpo limpo, mas declarou limpa a sua alma. A gratidão faz isso. A gratidão te dá bênção que você não espera. Você também pode ser grato pelas orações respondidas. Em João 11:41, quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, antes mesmo de Lázaro ressuscitar, Jesus agradeceu a Deus. Olha só a oração de Jesus. Diz assim, 11:41 de João: então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor porque me ouviu. Ele nem tinha ressuscitado Lázaro, mas ele sabia que o Pai já lhe tinha ouvido. Isso é o quê? Fé, comunhão, certeza. Você só pode ter certeza das coisas de Deus antes que Ele lhe dê, se você tiver comunhão com Ele. Se você não tiver comunhão, você não sabe o que é que Deus vai lhe dar. Aí começam falsas promessas. Para isso aí tem profeta demais, né? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, Deus vai aumentar teu salário, Deus vai te dar uma cura, Deus vai fazer teu marido voltar, Deus vai não sei o que. Esse povo anda procurando isso, né? Promessa desse povo tem demais. Agora, você só sabe se você tiver comunhão com Deus. A comunhão é ter em comum. O que é que você tem em comum com Deus? A sua intimidade, a sua relação com Deus, por meio da oração e da palavra, leva você para tão próximo dele que você começa a conhecer a vontade de Deus. Jesus tinha uma relação com o Pai tão grande, tão profunda, que quando ele chegou, antes mesmo dele chegar lá em Betânia, onde Lázaro estava sepultado, onde ele estava lá longe, ele disse para os seus discípulos: essa morte não é a morte mesmo, ela é para manifestar a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus já sabia. Por quê? Porque ele era Deus, aí sabia tudo. Não, Jesus não usou os seus atributos. Filipenses 2 diz que, sendo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sendo ele Deus, não apegou, não achou que o fato de ser Deus deveria ser algo que ele devesse se apegar. Ele se esvaziou. Não é que ele perdeu os atributos, mas ele não usou. Mas ele tinha muita comunhão com o Pai. Ele tinha profunda comunhão com o Pai e sabia que Deus ia ouvir a sua oração. Então, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, graças dou ao Senhor porque me ouviu. Enquanto tem crentes que depois das orações, Deus não me ouve. Mas por quê? Eu pedi, Ele não me deu.
Deus é obrigado a dar aquilo que nós queremos? Quando Deus diz não para você, agradeça. Fala, Pai, muito obrigado, porque o Senhor disse não. E o Senhor disse não porque eu sou burro. Eu sou burro. E o Senhor é inteligente. Porque quando eu peço algo que o Senhor diz não, é porque na minha burrice eu achava que aquilo era bom para mim. Mas na tua inteligência, o Senhor sabe que isso não é bom para mim. Então você agradece pela sabedoria de Deus. Por Deus está ensinando você a conviver com a sabedoria dele. A sabedoria de Deus gera gratidão em nossos corações, porque não sabemos pedir como convém. E você confia em Deus, mas os crentes estão tão acostumados muitas vezes, né, a receber o que querem, que quando eles oram, eles acham que Deus é obrigado a lhes dar exatamente como eles pediram. Até muitos já ensinaram isso. Eu lembro disso no passado, quando tinha aquele projeto Rocha lá, da Igreja Floresta, né? Batista Floresta. Aquele povo lá ensinava que você tinha que orar quando fosse pedir um carro a Deus, você tinha que especificar a cor do carro, pneu novo, você tinha que falar a marca, porque senão Deus te dava uma Brasília velha, Deus te dava um Fusca velho, e aí você ia ficar todo arrebentado aí, porque você não soube pedir. Mas que palhaçada é essa? Onde que esses palhaços encontraram isso na Bíblia? Não, nada contra seu Fusca, viu, irmãos? Mas tá bom, né? Queridos, onde que esses palhaços, porque é isso que eles são, palhaços, encontraram isso na Bíblia, para dizer que se você não pedir detalhadamente, Deus vai te dar uma coisa ruim? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Jesus havia dito aqui, que Deus sabe o que vós necessitais antes de vocês pedirem, aí Ele vai te dar uma coisa ruim porque você não soube pedir. Que Deus é esse? Isso é uma covardia? Isso é algo de quem está esperando você errar para te pisar. Deus não é assim. Deus está esperando você errar para Ele pisar em você? Deus está esperando você fazer um pedido errado para Ele descambar uma caçamba de lixo em cima de você? Que Deus é esse? E isso foi o que nos ensinaram naquela época. Eu era criança naquela época ainda, eu era adolescente, tinha uns 12 para 13 anos. E isso durou, tá, irmão? Durou anos, lançaram livros sobre isso, para você saber pedir essas coisas a Deus. Foi dessa forma que nós aprendemos. E a gente não entendia de Bíblia nem nada, acreditava nessas palhaçadas. Acreditava, e a gente ficava pedindo para Deus assim: ai, Senhor, eu quero casar com a menina, que ela tenha um cabelo bem assim, que use um óculos ou que não use óculos, mas que o sapato dela tem que ser de saltinho de 3 centímetros, porque se você errasse o centímetro também, Deus ia te dar Queridos, isso foi uma das, né? Porque até hoje existe palhaçada no meio evangélico, até hoje. Mas naquela época isso torturava a gente. A gente já não sabia orar, ficou pior. Porque a gente já não sabia orar. E aí agora vai ter que detalhar as coisas, porque senão Deus vai te massacrar na hora de responder. Mas Jesus não. Jesus tinha comunhão com Deus. E ele dizia: graças te dou, porque o Senhor me ouviu. E como é que ele sabia que Deus havia ouvido a ele? Porque Jesus andava dentro da vontade de Deus. O que o apóstolo João diz? 1 de João, capítulo 5, versículo 14, que nós sabemos que tudo quanto pedirmos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas como é que você vai pedir segundo a vontade se você tiver comunhão com Deus? Se você não tiver, você não vai saber a vontade dEle. E aí seus pedidos serão contrários à vontade de Deus, e os nãos serão maiores do que os sim. Outro motivo para você dar graça é porque Jesus nos liberta do velho homem. Isso aqui eu acho meio difícil alguém estar orando aí sobre isso, mas Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 7, os irmãos sabem que Paulo está falando da luta, né, que ele mesmo tinha, do velho homem contra o novo homem. No versículo 25,
no 24 e 25, olha o que Paulo diz, queridos irmãos. Ele diz assim: que situação terrível é esta em que me encontro? Qual situação ele está falando? Da luta da carne contra o espírito, da luta do velho homem contra o novo homem. E ele diz: quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Ao 25, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus, porque Jesus é quem me livra do velho homem. Há uma batalha verdadeira na vida do crente entre o velho e a nova natureza? Existe essa batalha. Mas quem te livra da velha natureza é Jesus. Porque se for depender de nós, olha como é que fica lá no verso 25 final. Em minha mente sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Está vendo? No novo homem eu quero a vontade de Deus, mas no velho homem eu fico preso ao pecado. Agora, se eu deixar isso só por minha conta, eu sempre vou ceder ao pecado. Agora, Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele me livra do corpo dessa morte. Então, queridos, ore e agradeça a Deus também, além de te libertar do velho homem, pela graça e pela salvação que te alcançou. Vamos ver ali, olhar em... tem vários versículos aqui, mas vamos... 1 Coríntios 1,4, Colossenses 1,12, 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos ver esse aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo diz sobre a questão da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E nós nunca deixaremos de agradecer a Deus o fato de que, quando lhes anunciamos a mensagem, vocês não pensaram que as palavras que lhes falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, que foi eficaz na vida de vocês quando creram nela. Olha, irmãos, Paulo agradece a Deus, porque quando ele pregou o evangelho aos Tessalonicenses, preste atenção nisso, os Tessalonicenses não ficaram igual aos bereanos. Não, deixa eu ver se o que Paulo está dizendo é verdade. Não, eles creram de imediato na palavra de Paulo como se fosse a palavra de Deus, e era mesmo. Paulo dá graças a Deus pelos Tessalonicenses e não pelos bereanos. Você já viu Paulo dar graças a Deus pelos bereanos na Bíblia? Os bereanos criticavam, esse é o termo grego, os bereanos criticavam Paulo. Eles olhavam todos os dias na escritura, nos pergaminhos do Antigo Testamento, para ver se realmente o que Paulo estava dizendo era daquele jeito. Os Tessalonicenses não. Os Tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como sendo a própria palavra de Deus, e Paulo dá graças a Deus pelos Tessalonicenses e não pelos bereanos. Então, você agradece a Deus pela sua salvação, mas também pelas vitórias que Ele dá a você. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. 1 Coríntios 15, versículo 57, perdão. Ele diz assim: como agradeceremos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é vitorioso por meio de Jesus. Qual que é o contexto disso aqui? Vitorioso, né? Porque eu estava numa luta terrível, agora eu venci. Não é isso não. O contexto aqui está falando da morte física. Você vai morrer, mas a morte não vai te vencer. É isso que Paulo está falando. Nós vamos morrer, mas a morte não vai nos vencer, porque de lá nós temos a promessa de que vamos ressuscitar. A terra pode comer o nosso corpo, mas o Hades não pode engolir nossa alma. Então, Paulo pergunta nos versos anteriores, ele diz no 55, ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, ou Hades, onde está seu aguilhão? Está vendo? Não tem, para o crente não. O crente morre, mas não pode ser engolido pelo Hades,
que é o quarto cavaleiro lá do Apocalipse. O quarto cavaleiro é a morte, e o inferno, que é o Hades, seguia ele. Então, é como se a morte fincasse os homens com seu aguilhão e jogasse para trás, e eles caem dentro da boca do Hades. A morte finca e joga, e os homens vão morrendo e caindo, e o Hades atrás da morte com a boca aberta, engolindo as pessoas. Sim. Os crentes não. A morte finca. Quando ela joga para trás, o crente sobe, ele não cai na boca. Ele sobe, ele vai lá para o seio de Abraão. Por isso que Jesus falou, as portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja. Maravilha, já agradeceu por isso? Senhor, eu te agradeço, por dia que eu for morrer, você já orou assim? Senhor, eu te agradeço, porque no dia que eu for morrer, minha alma não vai para o Hades. Minha alma vai para o seio de Abraão. Já agradeceu por isso? Está vendo tanto de coisa que tem na Bíblia para a gente agradecer? E isso é só no Novo Testamento. E eu estou pulando referência, porque tem muitas aqui. Veja, agradeça a Deus também pela bênção de ofertar na casa de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resultará em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. E tem crente aí caindo no conto da internet, de que não deve dar dízimo e nem oferta. Vai nessa, bobo. Fala igual mineiro. Vai nessa, bobo. Deus recompensa aqueles que plantam na sua casa, no seu reino. Recompensa de forma poderosa. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 28, que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as mãos para que também tenha com que socorrer ao necessitado. E quando você trabalha com as suas próprias mãos e ainda oferta para abençoar os necessitados, a promessa da palavra de Deus é que você está plantando no reino de Deus para colher. Agora, crente que retém a sua oferta, que retém o seu dízimo, que retém o seu salário, a Bíblia diz, ele retém para a sua pura perda. É como se você estivesse guardando um maná para 2 dias. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Quem lê a Bíblia aí sabe o que eu estou falando. Crente que não dá dízimo e oferta é o crente que guarda maná para 2 dias. A Bíblia diz isso, né? Ser-lhe-á em pura perda. Agradeça também a Deus pela igreja que você pertence. Essa aqui eu quero ler todas as referências. Primeiro vai em Efésios, capítulo 1, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios 1, 16. Nunca deixei de dar graças a Deus por vocês, pela igreja de Éfeso. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Vou parar aqui porque tem muitas, né? Paulo diz assim: irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé que vocês têm e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. Olha, irmãos, uma igreja cheia de crente e que se ama, você tem que dar graças a Deus por ela. Características verdadeiras da igreja de Deus levam crentes a ser gratos pela igreja que ele tem. Porque eu vou falar para você, o que tem de igreja picareta nesse nosso país não é brincadeira, irmãos. Levou o motivo de ser zombaria, ridicularização
do tanto de igreja que se abre em nosso país. São muitas igrejas que se abrem, mas a maioria está sendo com esse fim de negociar a palavra de Deus, de falar o que a pessoa quer ouvir, de arrancar dela algum dinheiro para que aqueles lá se deem bem, segundo a ideia deles mesmos, né? Se dar bem é segundo a ideia deles, porque lá na eternidade ninguém vai se dar bem, não. Eu pergunto, você já agradeceu pela sua igreja? Senhor, eu te agradeço pela igreja onde eu congrego. E se você congrega em uma igreja pela qual você dá graças, por que você dá trabalho para essa igreja? Dê bênção. Seja bênção para a igreja. Você não gosta da igreja que você congrega? Você não é abençoado por ela? Então retribua com bênção. Agora, muitas pessoas agradecem a Deus pela igreja, mas fala mal da igreja, fala mal dos irmãos. Meu irmão, se você é grato a Deus pela igreja que você tem, entenda que existem pessoas diferentes, existem pensamentos diferentes, existem pessoas com problema, inclusive você. E que a realidade é que todos nós devemos nos auxiliar, nos ajudar. Porque uma igreja que é uma bênção, é isso que Paulo está dizendo. Vocês têm fé para com Deus, mas têm amor uns para com os outros. Agora, pastores, presbíteros, agradeçam a Deus pelo ministério que você tem recebido. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo diz: sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele. Você já agradeceu a Deus por ser pastor? Você já agradeceu a Deus por ser presbítero? Ou você fala assim, eu não queria esse negócio? Agradeça a Deus. É lógico que se a gente começar a pensar muito, a gente não vai querer mesmo. Começar a pensar demais, falar assim, rapaz, esse negócio não é da minha vontade não, mas quando se trata da vontade de Deus, o que nós fazemos? Agradecemos, damos graças. Paulo diz, sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um dos seus mensageiros. Eu sou grato a Deus por ter me escolhido para ser um pastor. Porém, sempre eu lembro a Jesus essas coisas. Lógico que ele não esquece, né? Eu lembro um modo de falar. Eu sempre lembro a Jesus, falo assim, um dos piores que o Senhor resolveu escolher. Um dos piores. Não vou dizer que sou o pior, né? Porque Paulo aqui falou assim que ele era o pior, quer ver? 15. Esta afirmação é verdadeira, e como eu anseio que todo mundo conheça isso, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos. Então, se Paulo falou que é o maior de todos, e ele é inspirado, então ele é o maior de todos. Eu sou o segundo maior. Eu sou o segundo pior. E se Jesus escolheu Paulo sendo o maior de todos os pecadores, eu fico olhando, Paulo, você estava meio... Mas você está inspirado, você está certo, você é o maior dos pecadores. Mas aqui está outro que reconhece que o chamado de Deus é muito mais digno do que a minha própria pessoa. Porém, isso vai me levar a não agradecer ao Senhor? Pelo contrário, parece que quanto mais aquilo que Deus faz por vocês é maior do que sua dignidade, lhe torna mais humilhado para ser mais grato. Aliás, esta é uma outra característica da gratidão. É reconhecimento de que você sempre está em segundo lugar, nunca em primeiro. E finalmente, por tudo, né? Por tudo. O texto que nós lemos, em tudo dai graças, também temos este mesmo mandamento que Paulo dá aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, ele diz desta forma: sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Colossenses, 3,17, o apóstolo Paulo também ordena da mesma forma. Ele diz assim:
E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Irmãos, toda a vida do cristão, toda a conduta do cristão, todas as palavras do cristão, todas as intenções da mente do cristão, elas devem sempre expressar gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Ação de graças é isso. Não é somente um reconhecimento, como eu disse no início, mas vai muito além. A gratidão é vida. É uma vida que expressa a dependência do Senhor que nós temos dele, e sempre estaremos com o coração voltado em adoração para ele. Este é o retorno que nós devemos dar ao Senhor. Por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, como diz aquela música, né? Por tudo que tens feito. Te agradeço, meu Senhor. Veja que não é só uma expressão dos lábios, também não é só uma inclinação do coração, mas é um modo de vida. É um modo de vida. Isso é tão verdadeiro, que é modo de vida, só para encerrar aqui, que eu chamo a atenção dos irmãos para um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. E nós vamos encerrar com isso aqui para os irmãos verem como que escapa de nós, muitas vezes, a realidade sobre a gratidão. Paulo diz que a prostituição, a impureza, a cobiça, essas coisas não devem nem mesmo se nomear entre os santos. E no verso 4 ele fala que não só as coisas relacionadas a um tipo de relação sexual indevida ou impureza pornográfica, porém ele também fala de outras coisas no versículo 4. Algumas Bíblias têm palavras antigas, estranhas, chocarrice, parvoices, mas o que são essas coisas? Na realidade, Paulo agora ele fala de um comportamento por gestos. O primeiro aí do versículo 4 são gestos obscenos. Eu vejo muitos crentes fazendo gestos obscenos com as mãos. A palavra grega que é para gestos obscenos aí é askrotes, de onde vem a palavra nossa escroto, que se refere ao testículo masculino. Ou seja, a pessoa que põe a mão lá para demonstrar obscenidade. Eu vejo crentes fazendo isso, irmãos. Não colocando as mãos em suas genitálias para mostrar obscenidade, mas fazendo gestos pornográficos com suas mãos. O segundo que o apóstolo Paulo fala aí, depois disso, se refere a conversas tolas. Conversas tolas. E tolas nesse significado é aquele tipo de conversa insinuante, sabe? Quando a pessoa chega perto de outra assim, com segundas intenções. E o terceiro que o apóstolo Paulo fala aí, além das conversas tolas, são piadinhas imorais, que está escrito chocarrice, na maioria das Bíblias aí. Não é cachorrice não, meu irmão? É também, mas é cachorrice. Mas vamos traduzindo aqui no português, claro, é piadinhas imorais ou piadinhas que querem humilhar os outros. Já viu aquele tipo de brincadeira que sempre coloca o outro para baixo? É isso que Paulo está condenando. Agora, eu só estou relatando isso aqui para os irmãos saberem o que é. Mas o meu ponto é onde Paulo termina esse versículo 4. Ele diz, ao invés de tudo isso, ao invés dessas 6 coisas que eu falei, 3 no verso 3 e 3 no verso 4, o que vocês têm que fazer? Ação de graça. Aí eu pergunto, por que Paulo não contrastou esses pecados com a santificação, por exemplo? Por quê? Por que Paulo não disse assim, irmãos, em vez de prostituição, em vez de impureza, em vez de piadinha, em vez de conversinha, sejam santos? Por que ele não falou isso? Por que ele disse exatamente, irmãos, em vez dessas coisas, desses pecados aí, essas coisas,
Ação de graça, sejam gratos. Sabe por quê? Porque esses tipos de pecados de natureza sexual, eles são insaciáveis. Eles são insaciáveis. E quanto mais você dá lugar a eles, mais eles querem. E uma pessoa insaciável e descontente, insatisfeita, ela nunca dá graças. Mas tanto o solteiro quanto o casado, quando está satisfeito com a sua condição que Deus lhe deu, ele sempre agradece ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Sexualidade pervertida é insaciável, mas o cristão satisfeito é grato. É por isso que Paulo não contrastou com outras coisas que, se fosse eu escrevendo, ia colocar: irmãos, em vez dessas coisas, sejam santos. Ou irmãos, em vez dessas coisas, fujam do pecado. Mas não, Paulo falou: em vez dessas coisas, sejam gratos. Por quê? Porque mesmo que você diga: todo mundo que é ingrato, é pornográfico. Não, mas todo pornográfico é ingrato. E o que Paulo está colocando é que a fonte da ingratidão é a mesma, tanto para a pornografia, quanto para aquelas pessoas que não agradecem a Deus. Que fonte é essa? A fonte do descontentamento. A fonte de que você não está satisfeito com o que Deus lhe deu. E que você não está de acordo, concordando com Deus com aquilo que Ele não lhe deu. É isso. Mas quando você concorda com Deus, com o que Ele não lhe deu, você é grato. E quando você é satisfeito com o que Ele deu, você também é grato. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que nossos corações desenvolvam, por todos estes ensinos aqui hoje apresentados, gratidão diante do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.